Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa se manifestar e falar aos nossos corações através dessa palavra, trazendo ânimo e esperança, trazendo discernimento e revelação. Vamos embora lá? Vamos para aquilo que realmente importa? Antes de tudo, peço que desde já vocês compartilhem, comentem e também possam curtir aí os vídeos. Dessa forma a plataforma entende que é relevante e vocês me ajudam a, a palavra fazer a palavra com que a palavra chegue a mais pessoas. Me ajudem nessa missão, por gentileza, meus irmãos. Vamos embora lá? Vamos embora para aquilo que realmente importa agora, a palavra do Senhor. Olha, o texto de hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, a partir do verso 33, para aquilo que fala assim o texto sagrado. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a guerra de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus. Muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui é o profeta Simeão, e o cenário que se desenrola aqui é justamente a apresentação do menino Jesus. Ele como profeta, como cumpridor da palavra de Deus, ele cumpriu todos os requisitos da lei. Isso quer dizer que ele foi lá depois de 8 dias de recém-nascido e ali ele cortou o prepúcio, que significava aquele corte no pênis que simbolizava a antiga aliança. Maria e José ofereceram 2 pardais e 2 pombinhos, por isso tudo conforme a lei cumpria. E naquele momento no templo havia um homem cheio do Espírito Santo, como a palavra relata, que era bastante zeloso e cuidador, que lhe tinha sido revelado que ele veria a restauração de Israel antes que morresse. Portanto, que ele viria o Cristo ungido de Deus. E naquele momento ele segura a criança em suas mãos, declara algumas palavras proféticas e gera esse espanto na Maria e José, a mãe do menino Jesus. E com referência a esse cenário e a esse texto, creio que Deus quer falar muito ao nosso coração, porque essa palavra fala muito ao meu coração. E eu gostaria de fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, no versículo 33. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Irmãos, José e Maria, eles viveram um tempo bastante tenso depois que o cumprimento da promessa se cumpriu. Não foi fácil, não foi. Tiveram que fugir do rei Herodes, que matou muitas crianças abaixo de 2 anos, justamente porque ele era conhecido como o filho de Davi, um herdeiro da promessa que se tornaria o rei de Israel. E muito havia ali uma confusão sobre aquilo que se dizia dele. Isso provocou justamente intriga, morte e a perseguição dele, o diabo se levantando, irmãos, justamente contra os planos de Deus. Essa é a verdade. E Maria e José estavam envolvidos como pai, mas eles também tiveram bastante alegria, como essa também, depois do cumprimento da promessa. Então, depois do cumprimento da promessa, meu irmão, ainda haverá muitas alegrias a se viver. Haverá momentos bons, momentos de admiração, momentos em que Deus causará surpresa no teu coração, meu irmão. Minha irmã, Deus, depois de cumprir a promessa na sua vida, Deus lhe causará muitas surpresas através da promessa que você vai viver. O que você está destinado a viver, o que você está destinado a viver, excederá muito aquilo que você pensa, aquilo que será feito por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nos diz exatamente isso, através da boca do apóstolo Paulo. Olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Em Efésios 3:20 fala que Deus, ora, aquele que é infinitamente, que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, ou do que pensamos, ou do que até mesmo oramos.
creia. Deus te surpreenderá muito, meu irmão, depois da promessa. Mas veja que há uma advertência aqui, há algo que Simeão precisava falar. A palavra fala no versículo 34 que Simeão continua, que ele profetiza, mas ele começa a dar mensagens específicas. Ele fala: então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê. Eu gosto dessa expressão, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus que abençoa a comunidade, mas que ele trabalha com nós de forma particular. Ele é um Deus que trabalha de forma individual com cada um de nós. Existem promessas, existem propósitos que são particulares. O propósito da família é um propósito coletivo, sim. A bênção é para a família, nós percebemos. Mas existe uma mensagem, existe algumas palavras que são específicas. Vamos ler novamente? Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê. E eu lembro logo de João, capítulo 4, irmãos, que o próprio Senhor Jesus retratou esse caráter expresso na figura de Deus, com a mulher do tanque de Samaria. É uma mulher que eu gosto de citar bastante, porque o texto dela realmente fala muito comigo. E em João, capítulo 4, versículo 6, mostra como Jesus propositalmente quis ficar sozinho com aquela mulher. Fala assim, havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso lhe deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus. Aí disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. No versículo 8 fala, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, amando do próprio Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor, ele criou ali um cenário, ele propositalmente, ele disse aos discípulos para irem comprar comida e ele ficou. Eles andavam muito junto, ele ficou. Estava cansado da viagem, parou para descansar, não tem problema nenhum descansar, cansar não é pecado. Sentou-se à beira do poço porque eu creio que ele sabia que aquela mulher chegaria ali. Talvez porque ele tinha enviado os discípulos em Lucas capítulo 9 e os discípulos queriam fazer cair fogo do céu. E aquela mulher, ela trouxe uma cidade inteira depois de uma conversa íntima com o Senhor Jesus, a qual o Senhor Jesus lhe arrancou os segredos. E ele pode arrastar ela para o reino de Deus, como uma cidadã do reino de Deus, ali oferecendo água de vida. Mas antes ele pede algo para ela. Dê-me um pouco de água. Vocês percebem que ele sim pede água para nós? Então existem algumas palavras, irmãos, existem bênçãos que são para a família toda. Ele alcançou ela, mas a cidade inteira foi alcançada depois por ela. Percebe como que é o trabalhar de Deus em nossas vidas? É de forma particular, é de forma privativa e de forma com que nós possamos ter privacidade com o Senhor. Saiba disso, meu irmão. Olha a mensagem que Simeão deu para Maria. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que tantas quantas forem as boas promessas de Cristo, nele nós temos o sim e o amém, para a glória de Deus. Mas é em Cristo que é o caminho para que essa promessa se cumpra. Ou seja, irmão, todos aqueles que decidem viver como Cristo, seguir os seus passos, devem ter a mesma atitude que Cristo Jesus, para a glória do nome de Deus. E isso que aconteceu com Jesus, inevitavelmente acontecerá conosco, a partir do momento que nós quisermos vivermos a promessa. E é o que Simeão está, de certa forma, tentando dizer a Maria, especificamente, irmão. Por quê? Porque ela viveu ali momentos de tribulações, mas agora está vivendo um momento de alegria. Então toda promessa, irmão, ela não vem carregada somente... O que nós temos? Temos em si uma paz com Deus que podemos descansar em meio às tribulações. Temos paz em meio à guerra. Temos paz nos vales da vida. Temos paz no deserto. Temos paz mesmo quando estamos tristes, quando nós estamos no caminho do Senhor. O nosso destino, devido nós linkarmos ele com a história do Senhor Jesus, assim como foi o de Jesus, irmãos, vai provocar a divisão. Ou seja, existirá pessoas que rejeitam e existirá pessoas que apoiam. Assim como nós vimos muitas vezes palavras que o Senhor Jesus dizia, declarava ali a divisão dos judeus. Em Mateus capítulo, palavras do próprio Senhor Jesus, eu quero citar aqui agora. Mateus capítulo 10,
versículo 34 e 35, o Senhor Jesus diz assim, ó: não pensem que vim trazer a paz. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. É impressionante, ele abençoa a família e depois ele fala isso para Maria. Porque o próprio Senhor Jesus viveu isso dentro da sua casa, irmãos. Em Marcos capítulo 3, versículo 21, a Maria e os irmãos de Jesus procuravam, tentando impedir ele constantemente, dizendo que ele estava louco, estava fora de si. Nós vemos Jesus falando e declarando que a família dele era aquele que fazia a vontade do seu pai. Logo ali ministrando, quando Maria chega de frente e pede Jesus para ir ter com ele. Nós pensamos o porquê algumas mensagens são específicas. Maria viveria momentos de tensão ao ver o seu filho ser perseguido. E nós também viveremos isso, irmãos. Rejeição e apoio de pessoas que estão próximas, mas também de pessoas que estão longe. E isso faz parte de um trabalhar de Deus, de algo para que a nossa família possa, de fato, através da semente que foi plantada em nosso coração ou aquelas pessoas que nós amamos, alcançar a salvação, porque a palavra fala assim, ó: foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a eles. Irmãos, aconteceu isso dentro da minha casa, de resistir. As pessoas viram o milagre que foi na minha vida, que Jesus havia feito. Muitos atribuíram a outras entidades, que eu nem vou citar o nome porque eu não creio. Eu sei quem é, em quem eu tenho crido, eu sei de onde veio a transformação da minha vida. Mas se opuseram ao meu ministério. Vocês querem que eu fale alguma coisa? Da minha família, quem me segue aqui é só a minha mãe, mas ela não assiste os vídeos. Eu sei disso. Eu sei. E não tem um apoio. Não tem. Eu não, para te falar a verdade assim, eu não sei como que vai ser e como que vai se dar lá na frente. Falo isso claramente porque eu sei. Vocês veem o Noah. O Noah não mora comigo, propriamente dito. O Noah, de vez em quando, ele aparece aí em alguns vídeos, dá um oi, mas a minha família em si mesmo, vocês não viram. Então, nós vemos que há uma resistência, sabe? Que há uma resistência perto de nós. Será enviado como um sinal. Eu sou o sinal de Deus para minha família. Qual o sinal é eles? O Alisson foi liberto das drogas. Quantas pessoas perto de vocês, verdadeiramente, vocês conhecem, que conseguiram sair do mundo das drogas para viver um chamado em Deus, de ministrar o evangelho? Quantas pessoas, irmão? Não estou me gabando disso, mas é algo que nós percebemos que vem de Deus. Onde eu estava internado, tinha um líder de obreiros que ficou de pé 18 anos, irmãos. O que está de pé, toma cuidado para que não se caia. Nós temos visto escândalos de pastores que têm sido pegos em adultérios, inclusive pastores muito bem centrados na palavra, que têm a minha admiração, mas que caem. E eu também sou homem sujeito que caio. Agora, eu não estou falando aqui justamente sobre cair, eu estou falando que há uma resistência ao propósito. Isso causará a queda e ruína de muitas pessoas. Para quê? Para que elas venham passar pela disciplina de Deus. É minha vontade? Não, Alisson. É a vontade de Deus? Eu creio que não. Deus, através da boca do apóstolo Paulo, falando a Timóteo, exortando, ele quer que todos sejam salvos pelo pleno conhecimento da verdade. Mas nós precisaremos entender que alguns rejeitarão e outros apoiarão, e isso levará à queda e à ruína do mesmo. Por quê? Olha o que fala justamente em 1 de Pedro, Pedro pregando, 1 de Pedro capítulo 2, eu quero ler do versículo ao 8, de 5 ao 8, bem pausadamente, para que nós venhamos a ter compreensão, porque o que Simeão falou assim, foi enviado como sinal, mas muito resistirão. E a resistência a esse sinal causa justamente isso aqui, ó. Fala assim, ó: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Está falando do intercessor, aquele que ora e jejua pela sua casa, aquele que intercede por alguém que está opresso pelo inferno. Mas no versículo 6 ele fala: pois assim é dito na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Está falando daqueles que
alcançar o Senhor Jesus. O que é a pedra angular, irmão? A pedra angular é aquela pedra base, fundamental, que dava toda a estrutura viesse a ser construída. Quando ele alcançou Pedro, e Pedro teve a revelação de quem é Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que quer dizer, irmão? Que Jesus começou a construir, fazer uma obra na vida de Pedro em Mateus capítulo 16, a partir do momento que ele alcançou a revelação de quem era Cristo. E que Pedro não terminaria envergonhado. Ele fala: eu te dou as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares no céu será ligado, e tudo que desligares tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Naquele momento, Pedro teve acesso a algo que era justamente a um chamado espiritual para oferecer, e ele não seria envergonhado por mais que ele passasse por luta. No versículo 7 fala: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, a rocha que faz o cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Ou seja, irmãos, como não crer, a desobediência, a rebeldia vai tomar conta do coração e, consequentemente, o juízo de Deus, que vem sobre aqueles que rejeitam, os que são sinal. É o que Simeão está falando a Maria, irmão. Ele está falando direto, está sendo direto para Maria. Maria viveria isso, irmão. Maria viveria isso com o próprio Jesus. Vocês percebem isso? Olha, a palavra fala assim, ó: como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E essa parte, irmão, ela é maravilhosa. Por quê, irmão? O modo como nós reagimos ao seu chamado, ao vem e segue-me de Senhor Jesus, eu creio que ele está dizendo para muitas pessoas nessa palavra: siga-me, siga-me você, deixa o outro, siga-me você, eu estou te chamando hoje. É uma mensagem do rei: siga-me você. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que estão indecisas, que até queriam levar mais pessoas de mão dada, mas Jesus está dizendo: siga-me, porque o modo como nós reagimos ao seu chamado, irmão, já revela o nosso coração. Muitas pessoas se escondem, muitas pessoas, como Jonas, partem numa direção oposta, mas nós precisamos entender que quem nega o chamado, quem nega o segue-me, paga pela própria embarcação. É o que está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 3, que ele resolveu esconder-se do Senhor, mas ele pagou a sua própria passagem. Billy Graham vai nos dizer que toda vez que nós quisermos nos afastarmos da presença de Deus, de uma viagem ou de um chamado de Deus, Satanás já vai ter um barco preparado, pronto, nos esperando. O detalhe é que nós pagamos por aquela questão. E por que isso acontece, irmão? Por que isso de fato acontece? Bom, a palavra ela aponta para uma possível, e eu creio que é a que acontece na maioria dos casos, por causa de vergonha, por causa da falta de capacidade, por se sentir pequeno, autoestima baixa e muitas coisas decorrentes de uma vida infrutífera e uma vida entregue ao pecado. A palavra fala em João capítulo 3, versículo 19: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Percebe? Então, irmão, o nosso chamado, como nós respondemos a ele, ao vem e segue-me, ao propósito que Deus tem para nós, e a obedecer isso, revela o nosso coração, se são trevas ou se são luz. Bom, e a palavra termina falando assim, ó: e você sentirá como uma espada lhe atravessasse a alma. E Maria, durante muito tempo, como eu disse aqui, irmãos, ela negou esse chamamento. Ela negou, ela tentou resistir a Jesus, tentou ali resistir ao chamado dele. Por quê? Porque ele causaria dor, irmão. Ela é mãe. E eu não julgo, assim, de certa forma, a ação dela. Por quê? Porque tinha um sentimento envolvido. Tinha algo no coração dela. Ela já tinha... Imagina tudo que ela passou, irmão, na infância desse menino. O rei, a pessoa mais importante do país, tentando matar aquela criança.
Um anjo apareceu para ela. Ela sabia da divindade de Jesus, ela e José. E logo depois José, pelo que parece, falece. A palavra não conta para nós, mas logo depois não acompanha. Os filhos mais velhos que acompanham. E Jesus, como um filho mais velho, como herdeiro, ela sabia do propósito da cruz. Eu creio que eles conversavam, irmão. Então, é isso que acaba acontecendo, irmão. Para as pessoas que negam o chamado. E você sentirá como uma espada lhe atravessasse a alma. Ou seja, como se estivesse rasgando a alma. E a palavra ela tem esse poder de ferir o nosso coração também para mostrar como é que está a nossa alma. O sentimento de uma vida vazia, sem propósito e sem sentido, tomará conta do coração daqueles que de fato vão passar por esse processo, irmão. Mas isso tudo conduz as pessoas, eu creio, a tomar uma decisão lá na frente ou não, irmão. Isso vai depender de Deus. Enquanto estivermos vivos, enquanto sentimos dor, é só um sinal que ainda há um destino e que Deus ainda está te chamando. Vem, segue-me você, pois eu lhe farei pescadores de homem. Marcos 10, 22 traz o desfecho para nós de um encontro de um jovem rico que não quis abandonar as suas riquezas para seguir o Senhor Jesus. A palavra fala assim, ó, em Marcos 10, 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O ídolo daquele homem era o coração. O ídolo de Maria se tornaria o próprio filho, homem Jesus, e não a divindade, o propósito de Deus. Nós vemos ela querendo dirigir várias vezes os passos dela. E isso traria bastante dor para ela, por negar. Por quê? Porque Jesus ele era o próprio Deus, ele jamais negaria. E nós vemos também Pedro, irmão, em João capítulo 18, negando Jesus 3 vezes. Quando ele encontra com Jesus novamente, irmãos, depois de revelado, ali no momento da crucificação, ele deve ter lembrado e passado por um processo muito difícil pelo afastamento. Tanto que ele voltou a pescar. Em João capítulo 21, quando Jesus encontra ele está pescando, fazendo as mesmas coisas de antigamente, talvez ali com a vida sem propósito, sem sentido, já desacreditado, sem esperança. Mas através dessa mensagem, meu irmão, através dessa mensagem, minha irmã, eu creio que Deus está convidando muitos hoje a parar para refletir, a parar de negar o chamado, a parar para ver o que está acontecendo em sua vida e obedecer a visão celestial que tem sobre a sua vida. E assim como Pedro, como aconteceu, sofreu uma metanoia, uma transformação por meio de tudo aquilo que viveu para viver coisas espetaculares com o Senhor. Em Atos capítulo 4, no versículo 19 e 20, nós vemos Pedro diante do Sinédrio, do mesmo cenário que ele viu Jesus apanhando dos mesmos que julgaram Jesus, e eles estavam agora sendo livres da prisão por Deus, para cumprir um propósito. E as palavras de Pedro são: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deus tem algo para você. Deus tem grandes coisas a realizar da sua vida. Uma grande obra está sendo feita. E através do teu testemunho, como Jesus, os irmãos dele e a mãe Maria, depois estavam reunidos com esses aqui que muito o negaram, construindo, edificando e alicerçando o evangelho de Jesus para que chegasse até nós. E até hoje são lembrados como guerreiros. Por causa da cruz de Cristo, nós podemos avançar. Por causa do seu sangue, nós somos lavados e remidos e podemos crer no amanhã, porque ele vive, nós temos a esperança de um amanhã. Então saiba que o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Então aceite hoje, não negue esse chamado. Venha e siga-me, tu. Deus tem grandes coisas através da sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.